E nós vamos, nesse momento, como temos partilhado nos últimos semanas, dentro da carta de Tiago. Tiago, que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, que nós vamos meditar hoje, ele vai falar da seguinte questão, no versículo 14, Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, e aí depois permaneçam com esse texto aberto. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esse texto ele já foi muito mal entendido, da palavra do Senhor. Muitas pessoas chegaram a olhar e disseram: rapaz, Tiago não era um cara muito conhecedor das doutrinas e da teologia, não era tão bom no estudo da palavra, talvez no escrever aqui, nem estudo da palavra, no escrever a palavra de Deus quanto Paulo. Porque talvez olhava para um texto como esse e tentasse colocar em contraposição, achando que Tiago estava falando sobre salvação por obras. A gente vive num contexto, no normal, é que as pessoas normalmente têm essa concepção de uma forma geral, de que nós somos salvos pelas obras. É comum quando alguém famoso morre, alguém chegar e dizer o seguinte: olha, e vai lá uma pessoa num programa de televisão falando sobre a pessoa que morreu, você vai dizer: mas era uma boa pessoa, então com certeza está lá num bom lugar. E a gente olha para a palavra de Deus, especialmente nos escritos de Paulo, a gente vai ver de forma muito clara que a salvação se dá pela graça, por meio da fé, e que isso também não vem de nós, isso é dom de Deus. Então a palavra de Deus ela vai falar de forma muito clara, não só o apóstolo Paulo falando isso, mas a própria palavra de Deus, lá em João, no capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente tem o próprio malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz. A gente vê aquele homem que com certeza não tinha boas obras para mostrar, e aí ele estava ali sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, e aí ele olha para o Senhor Jesus Cristo, e ele demonstra a fé no Senhor Jesus Cristo, ele confia e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus Cristo responde para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus Cristo, ele olha para aquele homem, aquele malfeitor, é assim que ele é referido na Bíblia, e aponta que ele haveria de estar com o Senhor Jesus Cristo no paraíso naquele mesmo dia. E a gente olha então para esses textos, e talvez olha para um texto como esse de Tiago, e dizendo que, olha, qual é o proveito ter fé, mas não tiver obras, e ele questionando: pode alguma fé semelhante a essa salvá-lo? Ele vai dizer no versículo 17... a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, talvez uma má interpretação do que Tiago escreveu aqui poderia levar a uma ideia equivocada de que Tiago estava defendendo de que nós somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas boas obras. Mas não é essa questão que Tiago está trabalhando. Tiago não está dizendo: olha, a fé, ela não salva, o que salva é as obras. O que Tiago está defendendo, e a gente pode ver isso de forma muito clara no restante do texto, e dizer o seguinte: o que Tiago está dizendo é que a fé viva, que a fé genuína, que a fé verdadeira, ela não apenas vai gerar uma declaração de fé no Senhor Jesus Cristo, mas ela vai promover uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Ela vai nos conduzir a boas obras. E a gente vê isso de forma muito clara quando ele vai falar primeiro que a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas ele vai completar essa ideia justamente no versículo 18. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então o que ele está querendo dizer é que não é que eu vou ser salvo por obras. O que ele está dizendo é que as minhas boas obras testificam da fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de estabelecer critério para a salvação, mas é para apontar para a realidade de que muitas vezes as pessoas dizem apenas: eu tenho uma fé, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e isso de repente não causar nenhuma mudança na nossa vida.
A fé genuína, ela nos move a um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo. A fé genuína nos move para uma mudança de conduta, para uma mudança de atitude. A fé genuína, ela vai produzir em nós bons frutos. Não é uma questão de que há os bons frutos que nos salvam. Nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. O que Tiago está defendendo aqui nesse contexto é que não existe uma fé genuína que não promova a questão das boas obras. E uma outra questão que a gente tem também nesse contexto é que muitas vezes as pessoas entendem boas obras como caridade. Não sei se vocês já viram esse contexto, na formulação geral das pessoas. Né? Entendem assim, porque as boas obras, a gente normalmente, na nossa cultura brasileira, a gente associa a ideia das boas obras com a ideia de ação social. De você chegar e fazer uma obra de caridade, fazer uma doação para uma ação social, para uma ONG fazendo um projeto, você ir lá distribuir alimento. A verdade, meus irmãos, que as boas obras, a gente olhando para a palavra do Senhor, ela passa por questões dessa natureza também, inclusive ele exemplifica nesse sentido aqui, mas ela diz muito mais respeito à nossa vida como um todo, glorificando o nome do Senhor. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo pregou, que falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele disse exatamente que nós deveríamos estar em um local que pudesse iluminar a todos que estão à nossa volta. Ele vai falar então que a gente, como uma luz que se coloca num ponto alto, que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar também desse jeito, iluminando o mundo onde ela está inserido, iluminando as pessoas ao nosso redor. E aí Jesus Cristo termina a afirmação de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, dizendo que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, a grande questão aqui não é sobre eu ser salvo através das obras, mas é fundamentalmente de que a fé verdadeira vai me mover, vai me levar às boas obras, vai me levar a amar as pessoas ao meu redor, vai me levar a amar o meu Senhor e Deus e buscar viver na sua palavra, a buscar uma forma de ser bênção na vida das pessoas que estão no nosso entorno, a abençoar aqueles que estão ao nosso redor, glorificar o nome do Senhor, servir ao Senhor e servir ao nosso próximo. Então isso diz pouco respeito a que nós somos salvos pelas obras, mas que nós, salvos pela fé, regenerados, feitos novas criaturas, moradas do Espírito Santo de Deus, nós somos movidos às boas obras. Essa que é a questão. E aí ele vai exemplificar com Abraão. Ele vai dizer lá no versículo 21, que não foi por obras o Abraão que nosso pai foi justificado quando ofereceu o altar. Então ele está mostrando ali Abraão exercendo um ato que testificava da sua fé. Então ele está citando o exemplo de Abraão como alguém que testificou da sua fé através das atitudes. É aquela questão de a gente dizer, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, eu creio em Deus, e aí na nossa vida, a gente vive a vida como se Deus não existisse. E aí Tiago está dizendo, olha que fé é essa? Que a gente diz que crê em Deus e a nossa vida a gente vive como se Ele não existisse. Que fé é essa que não vive, não gera nenhuma mudança? E aí ele vai dizer no versículo 22, veja como a fé operava juntamente com as suas obras. A fé atuando na vida de Abraão e produzindo a boa obra. E aí ele fala então que a fé foi consumada através das boas obras. Então a grande questão, meus irmãos, é que a nossa fé viva, ela vai testemunhar do Senhor. A fé viva vai trazer reflexos práticos no nosso cotidiano, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente familiar, no nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. A fé viva, a fé genuína, não vai apenas afirmar que o Senhor Jesus Cristo existe, apenas afirmar que o Senhor morreu na cruz para nos salvar, mas testemunhar do que Ele fez na minha vida e gerar uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Em algum momento aqui do texto, ele chega a dizer, inclusive, que até os demônios creem, até os demônios sabem que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Até eles sabem disso. A diferença está em, de fato, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Então, eu confio em Deus e vive atemorizado com o futuro. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, morre de medo da morte mais do que tudo na face da terra.
Ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não anda canto nenhum glorificando o nome do Senhor e andando em paz, repousando seguro, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então isso é uma lição para a vida da gente, de que a fé genuína, ela se testifica através das obras. É como se diz popularmente, e também na palavra do Senhor, que pelo fruto é que a gente conhece a árvore. Uma vida realmente pautada no Senhor, ela vai gerar frutos para o Senhor. Então que a nossa vida possa testemunhar do Senhor, que nós possamos frutificar no Senhor, que nós possamos ter boas obras, não para alcançar a salvação, mas crendo que eu, salvo, nas mãos do Senhor, vou viver então para a sua glória.